que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo dos reinos do mundo. E disse-lhe ao diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás os seus anjos acerca de ti que te guardem, e os que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Os irmãos podem assentar. Peço desculpa para os irmãos que eu estou com resfriado forte, tá? Mas vai dar certo, se Deus quiser. E eu também queria agradecer ao Senhor, antes de eu começar a palavra, e contar um breve testemunho, que mais ou menos umas 3 semanas atrás, quem me conhece sabe, desde quando eu entreguei minha vida para o Senhor, até mesmo quando eu não estava aqui na Decolheita, eu sempre tive muito amor em fazer a obra do Senhor. Eu já fui professora da escola dominical, já participei do conjunto. E depois que eu tive meus filhos, que ainda está pequenininho, eu tive que dar uma paradinha. E eu senti isso muito, E umas 3 semanas atrás, eu estava fazendo meu devocional, e eu orei ao Senhor, pedindo para que Ele pudesse me usar ali no meu salão, que vai muita gente, porque eu pudesse ser um instrumento dEle. Mesmo que não fosse em cima de um púlpito, dentro da igreja, mas o Senhor ele pode usar a gente em qualquer lugar. E, irmãos, eu orei numa segunda-feira. Na terça-feira, o irmão Robert me chamou para pregar num culto do lar. E aí eu pensei assim, nossa, mas não vai dar certo, por causa dos meninos. Aí eu escutei claramente uma voz falando: mas não foi você que pediu? Então eu falei assim, glória a Deus. Aí eu fiz os meninos dormir e fui para pregar no culto, e foi uma benção, glória a Deus. E depois disso começou a chegar pessoas lá que eu nunca conheci, que eu nunca vi, falando comigo, pedindo conselho. E ali o Senhor falava que era Ele querendo me usar. Por que eu estou querendo te falar isso? Porque se você abrir o seu coração, o Senhor ele vai te usar também. E aí depois a irmã Lane me convidou para pregar no culto dos jovens. E aí eu fico muito nervosa aqui em cima. Mas aí o Senhor me lembrou de novo: mas não foi você que pediu? Então, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém? E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu falei: meu Deus, tem que ser essa mesmo? Mas era para ser mesmo, Deus confirmou com a Samara, amém? Então, que os irmãos possam sentir o Senhor falar aos seus corações. Aqui em Lucas capítulo 4, diz sobre a tentação que o Senhor Jesus passou no deserto. E as tentações que ele sofreu, a primeira delas, o diabo falou sobre a comida, porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Tem dia, irmãos, que a gente fica sem almoçar e já começa a passar mal. Agora, imagina esse tanto de dia. Então, é claro que Jesus estava com fome, E ele foi lá oferecer, para Jesus transformar aquela pedra em pão para saciar a sua carne. Mas Jesus ele não cedeu, porque ele estava fortalecendo o espírito dele. E o que o Senhor falou no meu coração, que muitas das vezes, hoje em dia, a gente se esqueceu até mesmo de fazer um jejum. Não se ouve falar isso mais. E a gente nem imagina o quão forte e poderoso é fazer um jejum perante o Senhor. Quantas maravilhas Ele pode fazer através disso. Então, que a gente possa também fortalecer o nosso espírito, porque ultimamente a gente tem fortalecido somente a carne, E tem deixado o espírito de lado, achando que vir nos cultos dias de domingo já está ótimo, Mas a gente tem que buscar o Senhor todo o tempo, em todo momento, amém?
E a segunda tentação que o diabo ofereceu para Jesus foi a riqueza deste mundo, os poderes, né? Ele ofereceu tudo aquilo para Jesus. E quantas pessoas, irmãos, têm perdido a sua alma por bens materiais, né? Por riquezas, por coisas banais. Quantos cantores a gente vê, exemplos, que eram cristãos, que serviam a Jesus e entregaram a sua alma por riquezas deste mundo. Só que a gente não deve esquecer que isso aqui é passageiro, vai passar. Então, tem muita gente colocando seu amor no dinheiro, né? Não ajuda o próximo, não ajuda na casa do Senhor. Ah, mas vai faltar, mas vai ser isso, aquilo. Tem gente que deixa de comprar uma coisa que está com vontade para guardar o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, né, ser rico, mas é pecado amar ele. Então, que a gente venha ter sabedoria, né, e entender que a maior riqueza que a gente tem é o céu. E a terceira provação que Jesus teve foi que o diabo mandou ele pular, porque Jesus tinha o poder de pular e não acontecer nada? É claro que tinha. Jesus tinha o poder de fazer o que ele quisesse. Mas o que o diabo ofereceu? Para que ele mostrasse aquilo. E muitas das vezes, irmãos, tem gente perdendo Jesus, querendo mostrar poder, querendo mostrar que é cheio. Ah, eu vou pregar hoje, eu quero que a igreja rodopia. Eu vou cantar hoje, eu quero isso. Irmão, você não quer nada, quem faz é Deus, né? Então, que você entenda que quem faz a obra é Ele, quem vai te usar é Ele, quem prega é Ele, quem louva é Ele, né? E Jesus nunca precisou mostrar nada para ninguém, porque a glória era de Deus. Ele curou, Ele ressuscitou morto, Ele fez milagres maravilhosos, e Ele nunca fez aqui na Bíblia, você nunca vai ver Jesus se vangloriando de tudo que Ele fez, apesar que toda a glória é dEle, nunca vai ver. Então, quem somos nós para achar que nós merecemos glória? Nós não somos ninguém. Amém? A vida cristã, ela nunca foi e ela nunca será fácil. Se você está vindo adorar Jesus e sua vida está fácil demais, tem algo errado aí, irmão, porque não é. Só que Jesus está conosco em todos os tempos, em todo momento. Você tem que entender que a vida cristã é uma vida cheia de renúncia. Servir a Jesus não é uma vida que você vem aqui hoje e você sai ali fora e faz o que você quer. Não. É que o seu eu venha ser diminuído e que Jesus possa crescer em você. Se eu te fazer uma simples pergunta, se você sair ali fora, qual tem sido o seu testemunho lá? As pessoas têm visto Jesus na sua vida? Será que as pessoas sabem, olha, aquela menina lá é uma menina de Deus, ela é diferente? Ou não? Às vezes a pessoa te pergunta, de onde que você é? Da colheita. Nossa, mas você, será, qual tem sido? Né? O que você tem feito lá fora? Porque a gente se engana muito, irmãos, querendo mostrar algo. Nossa, o pastor apareceu, deixa eu esconder. Irmãos do céu, não perca seu tempo, porque Jesus te vê em todo tempo, em todo lugar. Então, não adianta, você pode até esconder do pastor Elias, mas de Deus, não esconde, não tem jeito. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus, ele vem, hoje foi cantado isso várias vezes. Então, não perca o seu tempo enganando a si mesmo, porque Jesus, ele conhece o seu íntimo. Ele conhece aquilo que ninguém vê, ninguém faz, ele te conhece. Então, esteja uma vida verdadeira com Jesus, por mais difícil que seja, porque ele não te abandona. Uma vida com renúncia e obediência te levará à eternidade com Jesus, para um céu maravilhoso, um céu lindo, que diz lá em Apocalipse, que fala que esse céu é maravilhoso. Em Apocalipse, capítulo 4, se os irmãos quiserem abrir, que diz assim, eu vou ler alguns versículos. Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4, depois o 11. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre ele tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Outros tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 11. Digno és o Senhor de receber a glória, porque tu criaste todas as coisas. Capítulo 20. Capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram.
capítulo 11. E tinha a glória de Deus, a luz que resplandece, uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro, puro, semelhante ao vidro puro. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como um vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor teu Deus, Todo-Poderoso. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que céu maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Então, o que eu quero te falar é que você não venha perder isso que Jesus preparou para nós, que você não venha perder isso para esse mundo tão passageiro, que você não venha perder Jesus lá na festa, que você não venha perder Jesus no Natal, no Ano Novo, no Carnaval que já está chegando, que você não venha perder Jesus na faculdade, que você não venha perder Jesus lá no seu serviço, que você não venha perder Jesus lá no seu WhatsApp, lá no seu YouTube, lá na sua televisão, porque não vale a pena, irmãos. Há um céu maravilhoso preparado para nós. Jesus, ele vai voltar. Ah, Letícia, mas eu estou escutando isso desde a época da minha avó. Mas ele vai, irmãos, você querendo ou não, você acreditando ou não. E a Bíblia fala que é um caminho estreito e é um caminho espaçoso. O caminho estreito te levará para o céu, mas o largo te conduzirá à perdição. Jesus, ele morreu lá na cruz por amor a nós, ele deu a chance, mas Jesus, ele não é como o diabo que te força, a escolha é sua para onde você vai. Se você está aqui nessa terra, fortificando cada vez a sua carne, realizando cada vez mais os desejos carnais, eu sinto te informar que realmente você está indo para o lugar errado. Não, mas eu vou lá na igreja, eu louvo ao Senhor, eu leio a palavra, mas e como está seu íntimo com Jesus? Ele te pergunta essa noite. Porque uma vida sem renúncia, ela vai te levar à perdição eterna. Não vai ter jeito, irmãos, é eternidade. Que fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, e o diabo que os engana foi lançado no lago enxofre, onde estará a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, infelizmente as pessoas têm esquecido que o inferno é real. E tem gente que eu já ouvi falar e fala assim, eu vou para o inferno mesmo, meu lugar já está lá. Achando, irmãos, que o inferno é isso aqui. Quem dera se fosse. Não é, irmãos. Nem os próprios demônios querem ficar lá. Nem o diabo quer ficar lá jamais, porque ele é terrível. Ele é terrível. Então, que toda vez que a sua carne te insistir a pecar, a desistir da palavra de Deus, que você venha lembrar que esse lugar é terrível, ele existe. Entendeu? Então, vale a pena você chorar aqui, vale a pena você renunciar aqui, vale a pena tudo que você está passando, qualquer que seja o deserto que você está enfrentando, para seguir Jesus, vale a pena. Porque Jesus, ele nunca desamparou, e ele nunca vai desamparar. E nem mesmo nessa terra. Quantos milagres a gente já viveu nessa igreja, a gente já ouviu irmãos contar testemunho, quantos irmãos que Deus tirou da morte, Deus mandou mantimento onde não tinha. Então, Deus, ele é um Deus que ele faz prover de onde não tem. Jesus, ele é maravilhoso. Você passa por situações difíceis, por lutas, mas ele continua sendo Deus. Ele não te desampara. Ele é maravilhoso. Jesus, ele foi levado ao deserto não apenas para passar necessidade, mas para buscar uma vida com profundidade. Jesus, ele ensina que ficar acomodado não vai te levar a nada, não vai te trazer experiências, e vai te levar a níveis mais profundos de intimidade com Deus. Como você vai ter uma intimidade, como você vai ter uma experiência com o Senhor, se você não passar por provações? Hoje eu ouvi de uma cliente uma coisa muito assim. Ela falou assim para mim, Letícia, porque o Davi Miguel foi muito esperado, foi um milagre maravilhoso, esperei por 4 anos. Então, quando ele veio, foi uma alegria. A Ana Vitória, eu tive um susto tremendo, porque eu passei situações muito tristes com o Davi Miguel, desde a gestação até o parto, depois. Então, eu estava assustada, irmãos, demais. Eu tinha medo de passar tudo aquilo. E então, aquela cliente falou para mim, Jesus trouxe a Ana Vitória na sua vida, e ela não é cristã, e vê Jesus fazendo isso.
para você entender o que é verdadeira maternidade. É claro que o Davi Miguel foi bênção na minha vida, e ele é. Mas com ela, irmãos, foi tudo diferente. Eu não sofri no parto, eu não sofri na gestação, eu não estou sofrendo agora. O que eu quero te dizer? Tudo que eu passei com o Davi Miguel foi para me deixar mais forte. E tudo aquilo que ele passou foi para que Deus fizesse algo na vida dele. Porque eu sei que é parte do testemunho dele, entendeu? Tudo que Deus faz na vidinha dele, desde lá do meu ventre, até agora a gente vê Deus nos mínimos detalhes. Então, Deus sabia por que ele tinha que nascer com a fissura labiopalatina, por que ele tinha que passar por 3 cirurgias em apenas 1 ano, por 3 anestesias gerais, por 3 intubações. Jesus sabia. Então, Jesus sabe o que você tem que passar, o que você está enfrentando. E muitas das vezes você esquece que ele está no controle, mas ele continua no controle. Jesus passou lá 40 dias e 40 noites naquele deserto, e o diabo veio tentar ele, mas ele não caiu. Então, que você não venha cair, que você não venha perder Jesus. Tanto você jovem, quanto qualquer um de vocês, irmãos. Porque, às vezes, você pensa que está servindo para eles, mas é para cada um de nós. O diabo, ele não está tendo tempo mais. Então, tudo que ele puder fazer para te tirar da presença, ele vai. Você pode olhar para o lado e, às vezes, você tem sentido saudade de algum irmão que sumiu. Porque, às vezes, irmão, na caminhada, ele caiu, não teve força para voltar. Então, você que está aqui, que ainda está de pé, que você permaneça, que você peça ao Jesus para te dar força, para você continuar caminhando. E que você pare de julgar o irmão e vá ajudar ele, estender a mão para ele. Lembra a ele que Jesus morreu por ele. Lembra a ele que tem um Jesus aqui ainda, esperando por ele, mas que esse tempo está acabando. Está acabando, irmão. Falta muito pouco. Então, que a gente venha renunciar tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Renuncie, irmão, por mais que dói. Seja um namorado, seja uma namorada, seja um emprego. Tudo aquilo que você vem. E sabe qual que é o nosso maior inimigo hoje em dia, que eu tenho percebido, que eu tenho visto, muitas das vezes para mim, está lá na nossa casa, muitas das vezes, é o próprio celular. Irmãos, a gente não tira meia hora para orar para o Senhor, mas para ver vídeo no TikTok, ficar no Instagram, 5 horas, a gente nem vê. Então, a gente tem que prestar atenção, porque a gente critica irmãos de outra religião, que adora imagem, que adora isso, e você está aí na sua casa adorando seu celular. Então, irmãos, vamos ficar atentos, porque o diabo, ele não vem com tudo assim, não, ele vem com um sapatinho de algodão, para que ninguém perceba. Quando você vê, ele já entrou, matou, roubou e destruiu, você nem percebeu. Então, fique atento, busque ao Senhor, ore ao Senhor. Há um tempo atrás, eu não estava com força nenhuma, irmãos. Eu não estava orando, eu não estava buscando, eu não estava sentindo nada. Da mesma maneira que eu entrava, eu saía. E o problema não era a igreja, o problema era eu. Então, busque ao Senhor, mesmo sem vontade. Porque você vai buscar sem vontade até você ter. Quando vê, você vai estar lá, sentindo a presença dEle. Irmãos, como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor falar ao seu coração. Como é maravilhoso, você está passando por situações, por provações, mas você vê Jesus em cada uma delas. Entendeu? Então, Jesus, ele não nos desampara, ele não te abandona. Não deixe o deserto tirar você da presença, não deixe o inimigo tirar você da presença dele. Não deixe, irmãos, porque não compensa, não compensa. Fique firme, você verá a recompensa. Jesus já falou, Deus falou que tem um céu maravilhoso para nós. E não apenas esse céu lindo, maravilhoso, grandioso, mas ele vai te recompensar nessa terra também. Porque eu tenho visto a recompensa do Senhor sobre a minha vida. Quantas orações, irmãos, eu fiz há muito tempo atrás e eu tenho sido respondida hoje. Entendeu? Lógico que a gente passa por provações todos os dias, mas a gente está aqui. Então, glorifique ao Senhor por você estar aqui hoje, nesse banco, ouvindo a palavra, tendo a presença dEle na sua vida. E ore ao Senhor para te fortalecer todos os dias e para trazer cada irmão que saiu, para ter força para voltar para a caminhada. Porque o tempo está findando e a gente precisa voltar para os braços, Senhor, a gente precisa acordar. Eu falo que a pior tristeza que a gente pode enfrentar, irmãos, é estar perdido dentro da casa do Pai. Essa é a pior. Você está aqui, está ouvindo, mas sua cabeça está lá fora. Você está aqui dentro, mas está perdido. Então, que essa noite, irmãos, sabe, não vem olhar para mim não, porque eu sou falha, eu não sou ninguém, mas
que você possa entender, se você está perdido, Jesus, Ele está aqui, irmãos. Não importa se tem 9 irmãos, se tem 10, se tem 1000, Jesus está aqui essa noite. Então, se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo que o deserto não está dando, se você está sentindo que tudo que o inimigo tem te oferecido, você tem caído, por mais que ninguém saiba, mas Jesus, Ele saiba, que você essa noite venha se arrepender e que você possa voltar ao primeiro amor. Que você possa lembrar da onde você caía, para que você venha se levantar e adorar o Senhor Jesus. Que você possa ser um instrumento dele nessa terra, que você venha subir nesse púlpito para testemunhar. Eu caí, mas Jesus me levantou. Que você venha lembrar como é maravilhoso sentir a presença dele. Nossa, eu queria ser igual irmão, sentir essa presença. Irmão, Jesus dele é o seu. Basta você quebrantar o seu coração. Basta você abrir o seu coração para Jesus. Se arrepender dos seus pecados, que Ele perdoa. Jesus, Ele perdoa, mas a gente também tem que deixar os nossos erros para trás. Entendeu? Você tem que arrepender e não voltar ao erro, mas ser transformado por Ele. Igual aquela mulher no poço samaritano, ela errava, ela tinha uma vida errada, mas quando ela teve o encontro com Jesus, ela foi transformada. Porque se você tiver um encontro com Jesus de verdade, não tem como. A gente é transformado, amém? Que você possa ser cheio do Espírito Santo, que Jesus possa te dar renovo e restauração. Como eu falei para a irmã Laine, eu não sou pregadora, mas aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu trouxe para os irmãos. Eu peço perdão se eu falei algo que foi errado, mas que você venha lembrar como Jesus é maravilhoso, amém? Eu queria pedir a irmã Lucy para estar cantando um louvor, junto com o conjunto, amém? E que você possa meditar nesse hino, para que você venha lembrar realmente como que Jesus é maravilhoso, que você possa lembrar do primeiro amor, que você possa lembrar como você era cheio da presença de Deus, como você chorava na presença de Deus, como que você era, irmãos. Mas que você não venha ter saudade, que você possa voltar a ser quem você era. Não importa se o mundo mudou, se a prova aumentou, mas Jesus continua sendo o mesmo, amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Se arrependa essa noite, meu irmão. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Que você possa voltar ao início, de quando você adorava, de quando você clamava, Jesus, de quando você não põe empecilho para fazer a obra dele, de quando você não colocava nada na frente dele, irmão. Coloque Jesus como
meus princípio em sua vida, que Ele conceitos, cuidará de todo o resto. valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus, Glória a aleluia. Que a gente possa voltar ao primeiro amor, amém?